todos os livros que eu li em 2024. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou contar pra vocês quais foram os 21 livros que eu li em 2024. Vou fazer alguns comentários sobre esses livros, sem spoiler, e a minha opinião, se vale a pena ler ou não. Eu pego uma pipoquinha, então vai lavar a louça, porque esse vídeo vai ser um pouquinho maior, mas porque eu quero tecer comentários sobre essas obras. Ao todo foram 21 livros, entre livros de desenvolvimento pessoal e livros de ficção, como romance e fantasia. E eu achei até um número ok, porque foi meu primeiro ano sendo mãe, né, efetivamente, e eu sempre gostei muito de ler. Só que esse ano, né, foi bem mais desafiador, mas também foi um ano que eu me permiti ler mais, também porque eu não estava fazendo nenhum estudo efetivo, né? Eu já tinha concluído a faculdade, eu não estou estudando para concurso e também eu não estou mais fazendo as pós-graduações que eu terminei em 2023, as minhas 2 especializações. Então eu consegui usar de uma forma muito boa da leitura como um entretenimento também. Se você quiser saber mais sobre esse assunto e por que também você deve usar, né, a sua maior forma de entretenimento deve ser a leitura ao invés do celular e a televisão, tem um vídeo só sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo. E esse ano de 2024, eu também consegui ser um pouco mais organizada. Eu deixei um espaço no meu planner, que foi esse daqui, só para colocar os livros lidos. Eu fiz uma lista simples, só com os nomes dos livros na ordem que eu li. Eu não coloquei nenhuma informação a mais, a não ser os livros do Clube do Livro, que eu tenho um caderno só para escrever sobre eles. Esse ano de 2025, eu acho que eu vou me aprofundar um pouco mais nessa escrita, nesse registro das minhas leituras. Eu ainda não decidi como eu vou fazer, em que local eu vou fazer, mas eu vou compartilhar com vocês, não se preocupem. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto e outros assuntos diversos, porque aqui no canal eu falo bastante sobre aprendizagem, concurso e desenvolvimento pessoal, me segue lá no TikTok que eu tô com um projeto de postar lá todos os dias. Sem mais delongas, vamos começar. Eu comecei o ano de 2024 lendo o livro A Última Festa, da Lucy Foley. Ele é um suspense que fala basicamente sobre um grupo de amigos que vão passar o ano novo em um local, em uma casa, e lá acontece um crime. Eu não vou mais me estender, né, falar mais, porque eu também não gosto de saber muito sobre as leituras que eu faço, eu gosto de ter a experiência completa. E é basicamente sobre isso. Eu gostei desse livro. Esse livro, ele foi um livro muito hypado uns anos atrás. Eu não li quando ele estava no hype, mas eu já tinha ele no meu Kindle. Inclusive, todas essas leituras praticamente eu fiz no meu Kindle. Eu já tinha adquirido o e-book e aí eu resolvi começar por esse, porque ele estava lá encalhado, né, no meu Kindle. E eu gostei, tá? Eu gostei. Eu já vi resenhas de gente que gostou muito e de gente que não gostou. Comparando com outro livro aqui da lista, que também é um suspense, eu achei esse com a escrita superior. O enredo, ele é bom, mas eu descobri um pouco antes, né, qual era, né, a resolução ali daquela situação. Mas mesmo assim eu fui surpreendida, não foi uma surpresa, né, completa, mas eu gostei. E eu pretendo ler outro livro dessa autora, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou deixar aqui a capa do livro para vocês verem qual é. Eu não costumo dar nota aos meus livros, né? É uma coisa que também estou analisando se vale a pena eu iniciar ou não, mas eu gostei. Se eu fosse dar uma nota, sei lá, uns 3,5, porque não é um livro revolucionário, mas é um bom entretenimento. E esse é aquele tipo de livro que ele é contado pelo ponto de vista de mais de um personagem. Eu também gosto desse formato de livro, desde que ele seja bem feito. E nesse caso eu gostei dessa divisão, achei que os narradores da história eles conseguiram trazer perspectivas diferentes sobre o que estava acontecendo. Mas ele não é aquele tipo de livro que você se apaixona pelos personagens. O que eu também gosto. Eu gosto de personagens complexos que nem são tão caricatos como o mocinho ou o bandido, sabe? Então eu gostei bastante dessa leitura e recomendo sim para vocês.
E para quem gosta de suspense, mas não gosta de cenas gráficas, esse é um livro que dá para ler, tá? Ele não é muito violento, porque eu não gosto de livros tão violentos assim, muito descritivos, né? Não é o meu gênero favorito. O segundo livro que eu li em 2024 foi É Assim Que Começa, que é a continuação do É Assim Que Acaba, da mesma autora, Colleen Hoover. Esse livro, que foi adaptado em 2024, teve toda aquela polêmica da Blake Lively, do Justin Baldoni. Tô aí acompanhando essa polêmica. E assim, eu gosto da escrita da Colleen Hoover. Dentre esses autores que escrevem para o grande público, eu não acho que ela é ruim. Muito pelo contrário, teve mais de um livro dela que eu li em 2024, inclusive eu já tinha feito várias leituras nos anos anteriores. Eu já tinha lido É Assim Que Acaba, e eu gostei de É Assim Que Acaba, é um dos melhores na minha opinião. Porém, É Assim Que Começa, ele claramente não foi um livro planejado, ele veio para atender um pedido do público que queria acompanhar mais daqueles personagens. Porque eu acho que dos livros da Colleen, ele foi o que mais furou a bolha. Conseguiu angariar uma fanbase bem grande para ela. É um bom entretenimento porque eu consegui me conectar um pouco com os personagens do primeiro livro. O primeiro livro é melhor do que esse, o segundo. E eu também acho que foi uma necessidade do público, mas que ela poderia ter sido um pouco mais desenvolvida. Também focando um pouco mais na temática, que é a temática principal do É Assim Que Acaba, que a maioria de vocês já sabe, mas se você não sabe, eu não vou trazer esse spoiler aqui. O terceiro livro que eu li foi Teto para Dois, da Beth O'Leary. E também eu tava bem nessa pegada de ler livros fáceis de ler, né? Como dá pra ver. Dentre esses 3 livros que eu li em 2024, esses 3 primeiros, esse foi o que foi um pouquinho mais arrastado. Talvez porque eu já tava, né, lendo numa velocidade um pouco maior, porque eu lia também nas madrugadas que o neném mamava. Mas eu gostei bastante desse livro. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a perspectiva da personagem principal. Qual é o enredo? Acontece uma coisa na vida da personagem principal. Acho que isso não é spoiler, então eu vou falar. Um término de relacionamento. E ela precisa se mudar rápido. E como ela não tem tantos recursos financeiros, ela vai dividir apartamento com uma pessoa que trabalha à noite. Então, basicamente, o cara chega durante o dia, dorme o dia inteiro e trabalha à noite. Então, eles não se veem. E a partir daí, começa não só mostrar como é que vai se desenrolar essa situação, né, de 2 pessoas dividindo um apartamento, porque ele também está fazendo isso, né, porque ele precisa de dinheiro para uma determinada situação. E depois a gente começa a entender nuances do relacionamento antigo da personagem e do relacionamento atual do outro personagem. E o que eu gostei bastante desse livro é porque a gente vê as coisas na perspectiva da personagem principal e ela começa contando a história dela de um jeito e no final ela percebe qual era a situação que ela estava inserida e aí ela conta já de outra forma as situações pela qual ela passava. Então eu sempre gosto disso quando você... Não é que o narrador não é confiável, mas que você vai evoluindo junto com o personagem. Porque nem sempre, né, a gente enxerga as coisas como elas são. Então é interessante. Isso foi um ponto que eu gostei bastante desse livro. O enredo é muito simples, né? E por isso que ele não se tornou um dos favoritos. Mas essa perspectiva do livro que ele trouxe eu achei muito legal. O quarto livro que eu li em 2024... foi o primeiro livro do Clube do Livro e foi Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Eu tenho um vídeo só sobre esse livro, então eu não vou gastar muito tempo falando sobre ele, mas ele é muito bom, tá? Vejam lá se você quer saber do que se trata o projeto do Clube do Livro, que infelizmente ele teve que ser abandonado quando eu retornei do trabalho, mas eu tenho uma novidade para vocês. Esse projeto vai voltar. Só que vai voltar assim, de onde eu parei, né? Tudo que eu compartilho com vocês, eu tento aplicar na minha vida. Então, quando eu falo para vocês retornarem um projeto de onde vocês pararam, é isso que eu quero dizer. E é isso que eu tô fazendo. Eu voltei a ler o livro, o quinto livro, que seria o livro de maio do projeto,
eu só vou mudar. Não vai ser mais o livro de maio, vai ser o 5º livro do projeto e eu vou retomar de onde eu parei. E é o Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Eu já comecei a ler ele de novo de onde eu parei, tá? Então, esse projeto vai retornar. Eu só não vou me aprofundar agora, nesse momento, sobre Os Segredos da Mente Milionária, porque tem um vídeo só sobre isso. Mas esse foi o 4º livro que eu concluí em 2024. O 5º livro foi A Revolução dos Bichos, que também faz parte do nosso projeto do Clube do Livro, que era o livro de fevereiro, e foi o 5º livro que eu concluí em 2024. E desse livro eu tenho não só um, como 2. Eu tenho um vlog de leitura e também tenho um vídeo só sobre o que eu achei desse livro aqui do George Orwell. E assim, gente, eu amei e gostei tanto que incluí nas minhas metas de leitura de 2025 o outro livro do George Orwell, que é o 1898. Eu acho que é isso. É esse livro clássico aí e eu pretendo ler ele ainda esse ano de 2025, então torçam por mim. O 6º livro que eu li em 2024 foi A Empregada, da Freida McFadden. E assim, gente, esse livro eu comecei a ler porque há uma influenciadora que eu sigo do mundo literário, que é a Jô Cirqueira, que eu sigo há muitos anos. Ela pegou os livros mais hypados do TikTok no momento, e eram 5 livros, e ia fazer essas leituras intercalando com as leituras que ela já se programou para fazer. E a Jô Cirqueira, ela lê livros clássicos, né? Ela é formada em letras. E eu achei muito legal, de uma pessoa que não tem essa aversão às literaturas populares, se propôs a ler os livros que estavam hypados. E aí ela botou 5 livros nessa lista, um deles foi esse, A Empregada, da Freida McFadden. Eu gostei desse livro. Comparando a escrita da Freida com a escrita de uma Colleen Hoover, por exemplo, eu consigo ver que é muito mais simples, não só a escrita, mas os diálogos, as descrições dos ambientes, tudo é muito simplificado, o vocabulário que ela usa, tem comparação com essas outras autoras que também escrevem para o grande público. Esses livros da Freida, né, da Empregada, no final são 3, é uma trilogia, eles têm essa característica de serem muito simples. E normalmente isso não me incomoda, mas no caso dela me incomodou um pouco, para ser bem sincera. Mas o que prende nesses livros, né, o grande foco, né, o apelo que eles têm no público é o enredo e como ele se desenrola. O enredo principal desse livro é de uma empregada, por isso que o nome do livro é A Empregada, que vai morar na casa dos empregadores e lá acontecem coisas estranhas. E eu não vou mais me desenrolar, mas só por esse plot, né, já dá para ter o apelo que isso tem no grande público. E é claro que eu não me excluo disso, eu fiquei curiosa para saber o que ia acontecer nessa casa. Super me interessei por esse livro e eu fiz essa leitura. Mas é muito simples, gente. É uma leitura muito simplória. E, sinceramente, tem um furo no final que me incomodou um pouco na resolução. Eu achei conveniente demais uma forma que isso aconteceu. Então, enfim, eu indico se você tiver muita curiosidade, mas não espere tanta coisa assim. O 7º livro foi Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Esse livro também estava na lista dos hypados da Jô Cirqueira. E, diferente do A Empregada, ele tem uma linguagem muito superior. Ele é muito mais bem escrito. Mas não é um livro perfeito. Ele é um livro de romantasia, que é a junção de romance com fantasia, né? Eu sou muito fã de livros de fantasia, né? Mudou, assim, a minha vida literária, né? Eu cresci lendo Harry Potter e depois eu fui para os livros da Sarah J. Maas, quando eu já estava, assim, mais adulta, já era servidora na DPU, inclusive. Então, eu gosto muito de fantasia, eu gosto de ler. Eu já li outras, né? Só que agora eu não tô lembrando, dessas foram as que mais marcaram minha vida mesmo. Mas eu sou um pouco chata com isso. E apesar de
ter sido um livro muito bem escrito, né, você vê, é muito diferente o vocabulário, a construção das orações, como a autora descreve uma cena, é muito superior do que um livro da empregada. Porém, e até mesmo dos da Colleen Hoover. Porém, eu achei que esse livro deixou um pouco a desejar, tanto na construção da fantasia no universo, quanto no enredo em si. Não só no primeiro. No primeiro eu passei um pouco mais o pano, né? Porque eu sabia que ia ter o segundo volume quando eu comecei a ler. Mas, mesmo lendo o segundo volume, que eu já vou adiantar aqui, que foi o 18º livro que eu li em 2024, eu achei que deixou um pouco a desejar a construção do universo fantástico e também o desenrolar da história. Eu achei que teve algumas conveniências também para que chegasse naquela resolução. Mas, mesmo assim, eu acho que mesmo com esses defeitos, é uma leitura muito válida e é um bálsamo para quem gosta de ler livros com um pouco mais de qualidade, mas também não quer ler um clássico, um calhamaço, por exemplo. Eu achei que é muito bom. Esse eu recomendo mesmo, porque eu acho que vale a pena a leitura, apesar desses defeitos que são, assim, opinião minha, né? Tem gente que é muito apaixonada por esses livros e não enxerga esses defeitos, mas a minha experiência foi essa. E eu nem falei do que se trata a história, né? É uma romantasia, então o foco maior é o romance. Por isso mesmo que eu recomendo essa leitura, né? Porque o defeito que eu encontrei foi na construção do universo fantástico, mas eu sei que esse não era o enfoque. O enfoque realmente era ali o relacionamento dos protagonistas. E qual é o plot? A protagonista está disputando uma vaga de escritora no jornal com esse outro rival dela, né, que ela chama de rival, mas ao mesmo tempo ela tem alguns problemas em casa e o problema principal pelo qual ela está passando é que o irmão dela, mais velho, foi para a guerra. Então tem esse fundo político aí da guerra, misturado com o universo fantástico. Eu não vou dar spoiler de qual é a fantasia, né? Mas o nome já entrega, Divinos Rivais, tem a ver com deuses. A partir a gente conhece a nossa protagonista nesse momento de vida e a partir dali as coisas se desenrolam de uma forma que é muito do meu agrado, mas que eu vejo algumas falhas ali no enredo, principalmente no segundo livro. Mas, mesmo assim, como eu já disse, eu recomendo super essa leitura. O 8º livro que eu li em 2024 foi Inteligência em Concursos, do Prof. Pierre, e eu gostei muito dessa leitura, uma leitura muito boa mesmo. Eu não sei se é uma leitura para todo mundo, ele faz parte de um box que eu tenho aqui, físico. Eu quis começar por esse, mas esse é o 3º livro, se eu não me engano. Ele trouxe um insight para mim que eu sempre tento reforçar nos vídeos que eu falo sobre aprendizagem. É a importância da leitura. Tem um capítulo só para isso e a diferença de ter uma informação por uma tela do que por uma leitura. E por que isso é importante? Então, assim, foi um livro que eu me apaixonei muito. O Prof. Pierre foi um dos primeiros educadores que eu tive acesso há muitos e muitos anos no YouTube. Vídeo dele explicando dentro de sala de aula a diferença entre aluno e estudante. Talvez você já até tenha assistido. E eu quero muito dar continuidade na leitura dos outros livros dessa série. Inteligência em Concursos, Inteligência em Provas. Agora eu não me recordo, mas eu vou deixar o link aqui na descrição. O 9º livro que eu li em 2024 foi Pai Rico, Pai Pobre, e era o 3º livro do projeto do Clube de Leitura. Esse livro é do Robert Kiyosaki. Também tem vídeo aqui no canal, então não vou me aprofundar muito, mas eu gostei bastante. O 10º livro que eu li foi mais uma fantasia, uma romantasia, que é Quarta Asa. Esse ficou muito, muito hypado. Ele ainda tá, porque vai sair o 3º volume agora em janeiro. Se eu não me engano, já saiu. Tá no meu projeto de leituras, porque assim, eu caí no esquema de pirâmide, né, gente? Eu não queria ler esses livros justamente porque eu não quero ter que toda hora dar continuidade e assim não ter tantos livros novos para consumir. Eu tô dando prioridade para
volumes únicos ou, no máximo, duologias, como foi Divinos Rivais. Mas a verdade é que esse livro aqui, da Quarta Asa, nessa série, que é série O Empyreano, são 5 livros, pelo que eu vi aí na internet. Então, se você não quer cair no esquema de pirâmide, não leia. Mas se você gosta de romantasia, de fantasia, leia esse livro. Esse livro, eu encontrei muitos defeitos nele. E eu não gostei muito do primeiro. Não gostei. Mas é uma história que te prende, né? E qual é a história? A protagonista, que se chama Violet, ela tem que iniciar a sua vida acadêmica. A vida inteira ela acreditou que ela ia fazer a vida dela acadêmica na parte de escribas, que é registro da história de onde se passa o livro, né? Daquela terra onde passa o livro. Ela achou que ia ser escriba, mas por algum motivo que eu não vou falar, ela vai ter que ir para a escola de Cavaleiros de Dragão, que é outra vertente. Então, é como se eu acreditasse que eu fosse ser advogada e, de repente, eu tivesse que ir, sei lá, pro exército. Basicamente isso. Então, a gente encontra a nossa protagonista nessa situação. Então, dá pra ver que tem elementos fantásticos, e um deles é dragão, mas tem outros também. E é o desenrolar dela na vida de estudante de Cavaleiro de Dragão. Basicamente isso. Também tem um fundo político, né? Também tem guerra e batalha acontecendo. Essa parte eu achei muito legal, só que eu achei muito mal escrito no primeiro livro. E tem uma coisa nesse livro que ele me incomoda um pouco. Ao mesmo tempo que ele tem esse universo, não é o universo que a gente está inserido hoje, né? Que tem internet, celular, é uma coisa mais antiga, digamos, se a gente fosse comparar com o nosso mundo atual. Só que, claro, é um universo criado. Porém, a escritora, ela quis atingir um público específico, e esse público não sou eu, né? 30 a mais. Então, ela quis usar um palavreado muito simples, tem bastante palavrão no livro. E é uma coisa que me incomoda porque existem outros adjetivos, sabe? Eu não me incomodo com o uso de palavrão quando tem que usar. Mas, não sei. Eu acho que essa desconexão mesmo é uma coisa de geração que eu sinto. Tanto é que o público que é engajado nessa história é realmente engajado com essa história, né? Ele tem uma fanbase muito grande. E eu tô ali de metida, porque eu gosto dessa literatura. Ele é um livro que tem cenas adultas também. Então, assim, ao mesmo tempo que eu entendo que ela queira atingir aquele público, será que não é mais interessante educar esse público a consumir umas coisas mais refinadas do que tentar encaixar aquela linguagem que ela tá usando para uma coisa mais o que eles estão acostumados? Porque eu comparo com Harry Potter, por exemplo. Claramente, a J.K. Rowling tinha um público-alvo, mas ao mesmo tempo ela conseguia atingir diversas idades, sabe? Eu acho que a autora, a Rebecca Yarros, não consegue fazer isso com Quarta Asa. Eu, sinceramente, acho que ela não consegue. E aí fica difícil para uma pessoa que, apesar de gostar muito do gênero literário que ela escreve, não consegue se conectar tanto com a história. O que eu acho difícil acontecer quando a autora não se propõe a satisfazer a necessidade daquele público com aquela linguagem, sabe? Eu acho que ela conseguiria contar super a mesma história sem apelar para essa linguagem tão jovial. Mas essa é só minha opinião, tá? Talvez outras pessoas não tenham tido essa percepção, tenha passado batido, porque a história tem um desenrolar muito legal, gente. Te prende assim do começo ao fim. É um livro que acontece muitas coisas, vão acontecendo coisas, aí você vê que você tá se envolvendo mais ainda. Também tem um romance muito legal. Eu gostei bastante do romance. Gostei tanto quanto eu gostei do romance dos Divinos Rivais. Mas é outro ali, é outra vibe, sabe? Divinos Rivais tá aqui e aqui tá o romance de Quarta Asa. Então, veja aí qual é mais o seu agrado.
E a 11ª leitura que eu fiz foi Hábitos Atômicos, do James Clear, que foi o meu livro favorito até agora do Clube do Livro, do projeto do Clube do Livro, então não preciso dizer mais nada, né? Eu amei. Se você quiser saber mais sobre essa leitura, tem um vídeo só sobre isso aqui no canal. O 12º livro que eu li foi Casa de Chama e Sombras, da Sarah J. Maas. Esse livro é um pouco polêmico, porque a Sarah J. Maas, que é a autora de Acotar, de Trono de Vidro e Cidade de Lua Crescente, ela tem essas 3 séries de livros, todos de fantasia, todos de romantasia. Esse livro era muito aguardado, né? E eu acho que ele não atingiu as expectativas do público. Eu tendo a entender o que a autora quis fazer, porque realmente eu gosto muito dos livros da Sarah J. Maas, eu não gosto de falar mal dela, nem dos livros que ela escreveu, porque assim, quem sou eu na fila do pão, né? Mas esse também não foi o meu livro preferido da série. E do que se trata a série? Cidade de Lua Crescente. Ela vem assim atender uma coisa que eu sempre pensei. Então, para mim, essa série de livros foi muito disruptivo, porque, cara, era isso que eu pensava quando eu imaginava universos fantásticos. E o que é? A nossa sociedade atual, do jeito que a gente vive hoje, com internet, celular, redes sociais, transporte público, tudo. A nossa sociedade, como ela tá hoje, né? Arquitetura, tudo, prédios, exatamente igual, só que dentro de um universo fantástico. Então, ali, as pessoas esperando o metrô do lado de um férico, do lado de um metamorfo, que é uma pessoa que se transforma em animal, do lado de um lobisomem, sei lá, sabe? A nossa sociedade atual junto com esses elementos fantásticos. E é isso que ela traz nessa série de livros. Então, para mim, era muito, muito, muito legal. No final do 2º livro, teve uma coisa que o público ficou em choque. E eu acho que isso estragou um pouco a experiência de leitura da maioria das pessoas com esse 3º livro. Por quê? Esse plot do final do 2º livro colocou uma expectativa muito grande no 3º e essa expectativa não foi atendida. E eu acho que ela não foi atendida porque a Sarah quer explorar mais ainda sobre isso que aconteceu. Ela não queria esgotar esse tema, nessa temática, no 3º livro. E aí, as pessoas criaram uma expectativa absurda que foi quebrada. E esse não foi meu problema com o livro. Eu não achei essa parte ruim. Claro que, como teve uma expectativa muito grande, eu não consegui, por exemplo, fazer essa leitura no começo do ano. E eu tentei. Só que eu precisava de uma leitura um pouco mais leve, e foi isso que eu tive nessas leituras, primeiros livros que eu contei para vocês. Enfim, eu gostei bastante do 3º livro, tá? Não é o meu livro preferido da série, o meu continua sendo o primeiro, que realmente ela materializou aquilo que um dia eu tinha pensado, mas eu também não achei de todo ruim, só que eu não gostei da conclusão. O 3º livro, e pelo que eu sei, são 5 livros dessa série, né, Cidade da Lua Crescente, ela segue uma fórmula que encerra o 3º livro do mesmo jeito que encerrou Corte de Espinhos e Rosas, que é a série Acotar. E eu não gostei, que é ali uma resolução parcial, sabe? Então os outros livros vão seguir por outros personagens. E eu não gostei disso. Foi só isso que eu não gostei, tá? Então, de todo modo, se você gosta de fantasia, eu super indico a Sarah J. Maas. Ela continua seguindo como a minha autora preferida do momento para fantasia, tá? Depois dessa leitura pesada, porque Casa de Chama e Sombras tem, sei lá, 600 páginas, 700 páginas, é um livro bem grande, eu segui por livros leves. E aí que tá meu erro, né, gente? Eu sou muito curiosa, então esses plots, eles sempre me pegam. E eu queria saber como é que ia se desenrolar a história da empregada. Aí o que eu fiz? O meu 13º e o meu 14º livros foram as continuações da empregada, que é a empregada, O Segredo da Empregada e A Empregada Está de Olho.
E, gente, eu nunca passei tanta raiva com a personagem, com a protagonista, como eu passei com a protagonista de A Empregada, tá? Inclusive, vai sair a adaptação, né, com a Anne Hathaway e a Amanda Seyfried. Pausa para corrigir uma informação, porque eu dei uma informação incorreta. A adaptação de A Empregada vai ser com a Sydney Sweden e com a Amanda Seyfried. Já a adaptação de Verity vai ser com a Anne Hathaway e com a Dakota Fanning, tá? Eu acabei misturando aí as informações, mas fica aqui a minha ressalva para vocês. Espero que seja muito legal, porque esse livro tem muito potencial para ser um filme muito bom. Porém, né, vamos aguardar aí se vai ser ou não. Mas eu não gostei, gente. O que ainda me impedia um pouco o mistério e o plot twist do primeiro livro, no segundo e no terceiro, olha, ai, não gostei. No terceiro, então, eu passei tanta raiva com essa mulher. Gente, passei muita raiva com ela, muita raiva mesmo. Achei ela que a autora pegou uma personagem que tinha perspicácia e jogou pelo ralo a perspicácia dela, sabe? Parece que ela emburreceu. Mas ao mesmo tempo eu entendo, né? Porque no terceiro livro a protagonista é mãe. Não gostei, tá? Esses aqui eu não recomendo. Se você tiver muita curiosidade, assiste, lê o primeiro para poder assistir o filme. Mas se você não tiver, só assistir o filme. Vamos agora para o meu 15º livro, que foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. E eu gostei muito desse livro, tá? Achei muito interessante. Eu não sabia do que se tratava. Então, pelo título do livro, a gente tem uma ideia do que se trata. E quando a gente começa a ler, não é isso. E aí, eu amei, então não vou falar nada, tá? O título é bem autoexplicativo, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E é a Evelyn narrando a história de vida dela, tá? E como ela teve 7 maridos. Eu tô com planos de ler outras obras dessa autora, porque eu gostei muito da escrita dela. É como se fosse uma Colleen Hoover melhorada. É isso que eu posso dizer pra vocês. Então, se você gosta desses livros que são gostosos de ler, mas que não são tão simples, não tem uma linguagem tão simples, pode ler Taylor Jenkins Reid, porque pelo menos por esse livro foi a impressão que eu tive dela. O 16º livro é Melhor do que nos Filmes, da Lynn Painter. E, gente, eu não gostei desse livro. Eu li 2 livros dessa autora já, e eu acho que o meu problema com esse livro realmente é a geração na qual eu estou inserida, né? Esse livro é um romance, inclusive as pessoas até falam de um modo pejorativo. Ah, esses romances de capa colorida. Então, é um romance de capa colorida. Mas eu não gostei. Não gostei nem do Melhor do que nos Filmes e nem Apostando no Amor. Ah, eu achei os personagens muito chatos, principalmente os protagonistas, tá? Eu acho que Melhor do que nos Filmes, apesar dele ser um pouco mais clichê, eu li ele bem rapidinho, então eu achei interessante. Eu fui tentar ler o outro, né? Porque a Ju Cirqueira falou que tinha gostado do Apostando no Amor mais do que Melhor do que nos Filmes. E aí eu fui lá e, enfim, não gostei muito dessas leituras, tá? Se você gosta ainda dessa temática mais adolescente, que eu gosto, mas eu acho que eu já passei dessa fase, então pode ser que eu não goste mais, sabe? Eu gosto de romances de capa colorida, tipo os da Colleen Hoover, mas eu não gosto mais de temática muito adolescente, sabe? E até que é bem escrito, apesar de ter uma linguagem simples, mas eu achei tudo um grande saco. Essa é a verdade. E aí eu li outro livro da Colleen, que foi o Se Não Fosse Você, da Colleen Hoover. Eu gostei desse livro. Eu gostei muito da temática dele, né? Tem uma temática bem de drama familiar. Acontece uma situação ali naquela família que é bem triste, para falar a verdade. É muito triste e consegue se tornar pior ainda. Aí eu não vou me estender, mas conta pela perspectiva de uma mãe e uma filha adolescente. E a filha adolescente está com um romancezinho, então tem dentro desse drama familiar tem
romance acontecendo, romancezinho mais leve, mas o que eu gostei desse livro foi realmente o drama familiar. É como se a Colleen Hoover pegasse uma fofoca e escrevesse todo o enredo por cima daquela fofoca. E aí eu acho isso interessante dela, sabe? Mas é aquilo, é um bom entretenimento e é isso. Então, se você está buscando um bom entretenimento, eu recomendo sim esse livro. O 18º livro é Promessas Cruéis, da Rebecca Ross, que eu já falei para vocês, né, que é o segundo volume do Divinos Rivais. E eu já comentei, então não vou comentar mais. O 19º é Apostando no Amor, também da Lynn Painter, que eu comentei que eu não gostei de nenhum desses dois livros da autora, não pretendo ler mais. Só que dentro do livro dela, ela menciona outra autora, que é a Emily Henry, e ela escreve também romances de capa colorida. E eu vi outra produtora de conteúdo recomendando o livro da Emily Henry, que foi Loucos por Livros, e aí eu resolvi ler. E esse eu gostei, tá? A protagonista não é nova, ela tá também na casa dos 30, então eu acho que por isso que eu me identifiquei. E ela é uma agente literária. E você vai entender um pouco mais da trajetória que ela teve durante a vida e dos pensamentos que ela construiu sobre ela mesma. Eu acho que isso que é o mais legal desse livro. Ela tem muitas crenças, ela é uma pessoa que gosta muito de ler, de assistir comédias românticas, só que ela não se enxerga como a protagonista. Isso é legal, porque que ela explica que ela nunca seria a protagonista desses livros que ela gosta tanto de ler. E aí, para finalizar o ano de 2024, eu li Chama de Ferro, que também é um livro, calhamaço, e é o segundo livro do volume do Empyreano, que é Quarta Asa, né, como a maioria das pessoas conhece. E eu gostei bem mais desse livro do que do primeiro. Eu achei que a autora, ela veio tapar os buracos que ela deixou no primeiro volume. E eu não entendi por que tantas pessoas não gostaram desse livro. E aí eu comecei a refletir sobre isso e eu acho que é porque ela não escreveu para atender um apelo somente do público. Então ela não encheu o livro de cenas hot, ela não focou só no romance, ela trouxe aspectos do universo fantástico, trouxe aspectos políticos daquele universo, e eu me interessei bem mais com a série a partir desse segundo livro. E algumas pessoas se incomodaram do jeito que o segundo livro terminou, porque ficaram tristes sobre uma coisa que aconteceu com determinado personagem. Só que, gente, vocês têm que entender que isso é necessário às vezes na história para o desenrolar das coisas, sabe? Esse livro teve resenhas negativas, porque assim, eu leio os livros e depois eu vou consumir tudo que tem sobre eles, opiniões no YouTube. Ou no TikTok, agora que eu também estou começando a usar. E eu vejo que existe muita imaturidade, e eu não falo isso de uma forma negativa, mas é uma coisa que a gente vai adquirindo com a idade, conforme a gente vai tendo mais leituras, né? Por exemplo, eu hoje cogito ler alguns clássicos, mas uns anos atrás eu não cogitaria e não tem problema nenhum nisso. Eu acho que a gente vai adquirindo essa maturidade literária conforme a gente vai tendo repertório. E eu acho que algumas pessoas não gostaram desse livro porque não tem tanto repertório assim, sabe? E criou uma expectativa de que seria o segundo volume da série, seria mais do mesmo livro. E não foi isso que a autora fez. Então, para mim, ela fez só se redimir nesse segundo volume. E isso me fez ter interesse de ler o terceiro, que é Tempestade de Ônix, que provavelmente vai ser o segundo livro que eu vou ler em 2025. No momento, eu estou lendo mais um livro da Emily Henry, que é o Nem Te Conto. E para ser sincera, eu ainda estou menos da metade do livro, mas eu ainda não me conectei com a protagonista do mesmo modo que eu me conectei com a do Loucos por Livros, que realmente eu gostei muito desse livro. Gostei tanto que quis ler mais da autora. Mas eu ainda estou lendo, então vamos ver aí como vai ser a conclusão. Se você quiser saber mais dessas minhas leituras, conforme eu for fazendo, me acompanhe lá no TikTok, eu vou trazer isso de uma forma mais
rápida, né? Porque lá são vídeos curtos. E essas foram as minhas leituras no ano de 2024. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas resenhas. Eu vou trazer mais sobre isso esse ano, tá? E vamos ver aí como é que vai ser a continuidade do meu projeto do Clube do Livro. Eu quero terminar ele esse ano, né? Faltam aí 8 livros, mas vai dar certo. Um beijo e até o próximo vídeo do canal. Tchau!